Brasília com Raniele Veloso. Olá, Raniele, boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Correspondente meu nome. Ô, Raniele, tá uma treta aí sobre o orçamento secreto. O valor é em torno de 16 bilhões, não é isso? Desse ano, sim, 16,8 bilhões. É muito dinheiro, né? E aí, como o Supremo, né, disse assim, ó, não pode usar esse valor, a não ser que traga transparência. Aí os deputados e senadores querem usar o valor, mas que não seja tão transparente assim. Como é isso? Explica, Raniele. Explico sim, olha, Amadeu, metade desse valor dos 16 bilhões ainda não foi executado. E o STF determinou exatamente a suspensão da execução dessas emendas de relator, então emendas do orçamento secreto. Por quê? Porque não é dado ali a transparência devida, não se sabe quem indicou essas emendas, para onde elas foram, o valor que foi empenhado. Então, ontem, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, ele foi pessoalmente até a ministra do STF, Rosa Weber, e entregou uma petição pedindo, né, no caso, que o STF revogue essa medida de suspender a execução do orçamento, porque eles têm só até o final desse ano para poder indicar essas emendas, senão esse valor aí de mais de 7 bilhões de reais volta para o caixa do governo. Porque na segunda-feira, como eu já havia falado, há uma previsão para votação em Congresso Nacional de mudança no regimento interno que vai dar mais transparência a essas emendas. Estava previsto para hoje. Inclusive, Rodrigo Pacheco chegou a anunciar, mas ele remarcou para a segunda-feira. O relator é o senador Marcelo Castro. E o que foi definido? O que já passou, passou. Lembrei até de uma música. Para que chorar? Se já passou, já passou. Não precisa mais de transparência. Mas eles se comprometem em dar transparência daqui para frente. Vamos ver o que o senador falou. Porque são milhares de obras espalhadas pelo Brasil inteiro. E você veja a dificuldade que teria a pessoa que foi relator em 2020. Ele não tinha obrigação nenhuma de guardar solicitações. Ele pode ter guardado, pode não ter guardado, né? Mas tu imagina como é que agora iria cada obra que foi feita, cada recurso que foi feito, incremento do SUS, da saúde, né, no Brasil inteiro, do custeio da saúde, para ele se lembrar ou ter isso organizado. Então ficava muito difícil de fazer essa retrospectiva. Eu não digo que alguns casos não pudessem ser. Muitos parlamentares têm o maior prazer em dizer, olha, eu indiquei para tal lugar, indiquei. Mas isso seria um trabalho gigantesco e eu acho que se ficaria quase impossível de dizer de uma maneira cabal todos os recursos que foram distribuídos pelo Brasil inteiro. Então, por isso é que a mesa da Câmara e a mesa do Senado acharam, né, que o que já passou, passou. Aqui hoje no Senado só tem eu e o senador Marcelo Castro que está trabalhando em cima desse relatório que deve ser votado na segunda-feira. E ele espera que o que já passou não vai ter transparência, mas daqui para frente vai. É essa a promessa. Ó, bota aqui o plenário. Força, Raniele. Raniele, calma que sábado tá chegando. Amanhã você vai ter uma folguinha. Não, estava esperando ansiosamente por esse ao vivo. Por falar em folguinha, amanhã tem um jogo, Raniele. Você não vai assistir? Claramente, Amadeu. Torcendo Como pelo... rubro-negra que sou, claramente eu sou rubro-negra. Toma Farol, pega Farol, apanha Farol. Olha, a gente do bem que torce para o Flamengo também, como a Raniele. Só não entendi a camisa verde, mas tudo bem. Não, esse aí não é verde, esse aí É não é verde? verde, não, é um azul. Não, é um azul turquesa, Ó, outra coisa, toma, não tem nada a ver. toma. E Ela até tá mesmo verde. a Rani está sinalizando para os daltônicos, eles estão vendo vermelho. É o seguinte, o presidente... Inclusive aqui atrás, não, vermelho. Daqui a pouco a Socorro vai entrar e falar da quarta onda da Covid e das restrições que os governos na Europa estão impondo, inclusive de entrada de pessoas no país, sem o passaporte e tal. Mas aqui no Brasil, o presidente não está preocupado com essa história de passaporte para turistas não, né? Ele chegou a bater boca, Amadeu, com um apoiador que pediu que os aeroportos fossem fechados. A Anvisa
já recomendou hoje pela manhã que esses voos de 6 países da África fossem restringidos aqui no país, mas essa é uma recomendação, quem decide mesmo é o governo. E o presidente disse que não vai fechar aeroporto não, que tem que saber lidar com o vírus. Vamos ver o que ele disse. Tá vindo uma outra onda aí de Covid, lamentável. Quero ver como é que vai ficar isso. Não vou discutir, não. Presidente, você devia fechar os aeroportos, não deixar ninguém vir de fora para não acontecer o que aconteceu de novo. Você não vai entrar, Porque vai trazer, vão trazer vai, de novo. Não peraí, tem. mas que loucura é essa? Não tem como. Que loucura é essa? Quer dizer, fechou o helicóptero, o vírus não entra. Fechou o aeroporto, o vírus não entra. Porque ela já tá aqui dentro, O pô. pessoal vai vir de fora. Presidente, Não existe isso. presidente, não existe, por favor. E o produtor vai eleger mais Você Senado, fecha o você vai eleger aeroporto, tá bom. governadores. Do Paraguai não vem voo pra cá mais, é isso, por exemplo, é isso? Da Europa. Ah, por que Europa? O Paraguai não tem vírus? Não é lá que tá pior a pandemia agora? Você tá vendo muito Globo aí. Não vejo. Pessoal. Detesto isso aí. Pessoal, você tem que aprender a conviver com o vírus, infelizmente. É verdade. Parece até uma contradição com o que o presidente disse ontem em relação ao carnaval, né, que é contra a realização do evento no país. Agora, tem uma coisa que me chamou a atenção aí, o seguinte, o presidente tem que ter um poder de convencimento grande, viu, Ari? Não, eu Você tava... percebeu isso aí? Eu tava prestando Porque atenção. o cara tava defendendo, Era não nos pode ter voo. babões. Eu tava prestando atenção nos babões. Teve um apoiador que quis ser crítico. Ele disse, presidente, não, vete aí. Aí os outros, não tem como não. Antes do Bolsonaro falar, não tem como não. Que história, não tem como não. Quer dizer, você é babão mesmo. É o seguinte, deixa os fãs do presidente em paz, Ari. Não, eu não vou mais falar nada pra você não, Amadeu. Desisti. Deixa, você tá em paz. Esqueci você. Raniele, me ajuda, Raniele. Diz que agora Não tem como, porque tem argumento, viu? a noiva pretendida dos presidenciáveis agora é o picolé de chuchu, Raniele. Exatamente. Explica Não tem aí. gosto de nada. Não Todos tem sabor querem de nada. picolé de chuchu. Geraldo Alckmin no meio aí dessa disputa da polarização, né? Lula falou que ele poderia ser vice e agora Bolsonaro também quer mirar em uma estratégia para atrair o ex-governador de São Paulo, que quer ser governador pela 4ª vez, né? Ele já, na verdade, já assumiu até 3 mandatos e meio, né? Isso porque Tarcísio de Freitas, que é o ministro da infraestrutura do governo Jair Bolsonaro, ele deve ser o candidato ao governo de São Paulo pelo PL. Foi um acordo feito aí com Bolsonaro, Valdemar Costa Neto. Mas ele pretende conversar com Geraldo Alckmin no sentido de, olha, eu posso não ser candidato, mas aí você tem que apoiar aqui no caso, né? Não precisa nem dizer que vai apoiar o presidente Jair Bolsonaro. A intenção é derrotar o candidato de João Dória, que é inimigo aí em comum dos dois, porque quer lançar Rodrigo Garcia, que é o seu atual vice. Então, nessa tentativa, Tarcísio de Freitas abre mão de uma candidatura ao governo de São Paulo pelo PL e os votos dos conservadores vão para Geraldo Alckmin e aí ele, no caso, não vai ser vice de Lula, né, como estão articulando, mas aí concorre ao governo do estado de São Paulo. Será? Obrigado, Raniele Veloso, ao vivo de Brasília. Sextou, Raniele. Sextou. Um abraço. Tá vendo? Aí. O picolé de chuchu tá na moda, Poliana. Eu não sei quais são as alianças, qual é a aliança mais inusitada para o Alckmin. Com o Lula ou com o Bolsonaro, Com o Bolsonaro, não sei qual é a mais. É o seguinte, ó. Hoje